E aí, família, vamos lá? Tá na hora da matéria. Eu achei bacana, tá? Por isso que eu estou trazendo para você esse tipo de matéria. Pessoas com contas atrasadas e sem emprego, né, que estão recebendo ajuda dos políticos aqui no Japão, no caso assim, ajuda de assistência social dos políticos. Olha só que bacana. Eu falo isso porque nós somos de um país, no caso do Brasil, que a politicagem lá é complicada. Eu não quero usar palavras que julguem, mas todo mundo sabe que a política no Brasil, voltada ao meio social, é meio precária, para não falar assim, quase zero. E nessa brincadeira toda, todo mundo vê que a parte de politicagem existe um grande, né, não vou falar roubo, tá, mas desvio, até porque para evitar certas polêmicas, mas de qualquer maneira vocês já entenderam o que eu quero dizer, tá? Vamos à matéria aqui. Enfrentando apelos para que o governo expanda suas medidas de apoio econômico após a disseminação do coronavírus, o primeiro-ministro Yoshihide Suga afirmou na dieta: em última análise, temos o bem-estar. No caso assim, ele quer dizer assim, que tem o setor do bem-estar social, no caso a previdência. No entanto, a verdade é que as pessoas nem sempre podem receber imediatamente assistência pública no escritório do governo local, sim, devido à burocracia, tá? Foi igual no meu caso. Para quem já acompanha o canal há muito tempo, já os mais antigos canais, devem se lembrar que eu passei por isso, não pude conseguir a ajuda do governo, tá? Por uma série de restrições, né? Como é que se fala assim? Não minhas, mas da lei, né? Então acabou que eu não pude receber nenhuma ajuda e nessa brincadeira toda me lasquei. Por quê? A empreiteira antiga que eu trabalhava fez xixi fora do pinico e quem se lascou foi eu, né? Eu que sou o trabalhador, mas nessa brincadeira toda me lasquei, tá? Continuando aqui. Ciente das dificuldades que algumas pessoas enfrentam, Shuhei Ogura, de 47 anos, um deputado da ala Haddad de Tóquio, tem ajudado os necessitados a se candidatarem ao bem-estar e reconstruir suas vidas por mais de uma década. Sua opinião é que pobreza nunca é culpa sua. Desde a primavera passada, o número de vezes que ele acompanhou as pessoas à repartição pública, no caso, para solicitar a assistência pública, aumentou. Ogura formou um grupo de membros da Assembleia Local com ideias semelhantes e está expandindo seu círculo de apoio. Uma das pessoas que Ogura acompanhou a prefeitura de Haddad, que pode receber a assistência pública, era uma mulher de 30 anos. A mulher é da região de Shinetsu e vivia em um apartamento alugado na prefeitura de Chiba, mas perdeu sua casa quando não conseguiu mais pagar o aluguel. Ela também não conseguia fazer chamadas em seu smartphone devido às contas atrasadas, mas não desistiu de seu telefone porque podia usar o aplicativo de comunicação gratuito Line para entrar em contato com seus conhecidos em locais onde havia Wi-Fi gratuito, como próximo de lojas de conveniência. Por mais de 3 anos, ela havia trabalhado em um bar para meninas, no caso assim, os famosos sunakos, tá? Onde as equipes são principalmente mulheres em Tóquio, enquanto dormia em um cybercafé. Então você vê que a mulher trabalhava em um sunaco, mas não ganhava lá o razoável para conseguir pagar um aluguel. Então já deu para você sacar que nem tudo são flores na vida dessas mulheres que trabalham em sunaco. Tá? No entanto, devido aos efeitos da pandemia de coronavírus, o horário de funcionamento do bar foi encurtado e a sua renda reduzida para menos da metade. Em agosto de 2020, ela renunciou voluntariamente porque ficou difícil para ela trabalhar lá, já que o bar tinha que verificar minuciosamente não apenas a sua idade, mas a sua residência em caso de infecção. Como ela não tinha residência, complicou, né? Suas economias se esgotaram rapidamente e ela teve que pedir emprestado repetidamente dinheiro a firmas de agiotagem e outras. No final de março deste ano, quando ela tinha apenas 100 ienes, 100 é aquela notinha de 1.000 aqui do Japão, tá? Cerca de $9 no bolso, não podia mais ficar em um cybercafé,
ela enviou um e-mail para a organização que apoia os necessitados, pedindo ajuda. Ela se lembrou, no caso assim, ela se lembra. Entrei em contato com eles pensando, se isso não funcionar é melhor eu morrer. Foi Ogura quem veio em seu socorro. Ogura deu a ela o dinheiro necessário que o grupo de apoio havia preparado como um empréstimo de emergência e garantiu um lugar para ela ficar. Mais tarde, ela recebeu assistência pública na ala de Haddad, onde obteve um certificado de residência e encontrou um apartamento para morar. Foi perguntado à mulher o que ela gostaria de fazer quando pudesse morar no apartamento, e a resposta dela foi: gostaria de cozinhar. Porque o Cybercafés não tem cozinha. Eu não tenho comido nada além de macarrão e bolinhos de arroz. Ela nunca tinha sido capaz de cozinhar devido às suas circunstâncias, embora fosse boa nisso. A mulher, que agora pode ficar em uma cozinha novamente, expressou sua gratidão a Ogura. Não consegui entender metade das explicações dadas na secretaria e acho que teria desistido de solicitar assistência pública por conta própria, disse ela. Quero reconstruir minha vida agora, daqui por diante. Então já deu para vocês entenderem. Ela, que é japonesa, não conseguiu entender metade, você já sacou que para nós estrangeiros a coisa ficou um pouquinho pior, né? Então, por isso que determinados assuntos, e eu recomendo, se a pessoa não domina bem o japonês, pega um tradutor, né? Ou algum amigo que se propõe a traduzir, vá com essa pessoa para poder entender bem, porque se eles que são japoneses já não entendem, você imagina nós. Quando as pessoas se candidatam à assistência pública, a resposta do escritório da assistência social, que é o ponto de contato do governo local, costuma ser um problema. Fato. Em alguns casos, as repartições da Previdência não atendem aos pedidos dos necessitados, obrigando-os a dirigir-se à prefeitura local onde está cadastrada sua residência ou a procurar emprego. Por isso que, quando eu gravo os vídeos falando sobre esse assunto, eu falo para as pessoas, vá na prefeitura. Porque se a prefeitura não puder te ajudar, no caso, ela vai te encaminhar para o local que pode, tá? Para evitar pernadas desnecessárias. Aí você vê que tem escritórios da Previdência que não ajudam em determinados casos. Eles mandam ir na prefeitura. Por isso que eu já aviso, né? Vá na prefeitura. E fica mais uma dica aqui do canal para você, tá? Que não sou eu que estou falando. Você vê que é a própria matéria interpretando ela. Tá? Entre aqueles que trabalham para apoiar os necessitados, essa tática de escritório de bem-estar de recusar candidatos na porta é conhecida como Operação Costeira. Eu vou até ler de novo. Tá? Entre aqueles que trabalham para apoiar os necessitados, essa tática de escritório do bem-estar de recusar os candidatos na porta é conhecida como Operação Costeira. Acompanhar as pessoas quando elas se inscrevem para assistência pública não é apenas uma forma de evitar essas operações costeiras, mas pode ajudá-las a receber apoio adicional para reconstruir suas vidas posteriormente, como preparar um certificado de residência, encontrar um apartamento e receber os serviços públicos necessários de apoio e suporte. Olha, porque o Japão ele tem uma série de políticas de apoio e suporte às pessoas, tá? São bastante, tá? Não são poucas não, em verdade seja dita. Eu falo assim porque muitas pessoas vão falar, mas japonês, você está babando ovo de japonês. Não, existe essas leis, essas políticas. É questão das pessoas irem na prefeitura. Né? Mas existem bastante leis sim, tá? Tanto que em determinadas prefeituras existe um setor só para isso. Tá? Por incrível que pareça. Então, tem sim bastante política. Se não houvesse essas políticas, não haveria necessidade de uma abertura de um setor só para isso. O deputado destacou que, essencialmente, qualquer pessoa pode candidatar-se sem problemas à assistência pública por conta própria, sem a necessidade de alguém que os acompanhe. Ele acrescentou: existem alguns casos em que é difícil passar os procedimentos, que incluem a readmissão do certificado de residência.
é necessário que alguém trabalhe com eles e os aconselhe sobre os procedimentos. Então você já sacou que nem sempre existe uma boa vontade no meio público, tá? E você vê que existem políticos que estão dispostos a ajudar. Por isso que eu achei bacana, para poder quebrar esse paradigma que política só serve para enriquecimento ilícito, que político não ajuda e etc. Você vê que existem pessoas boas no mundo, como é que se fala assim? O mundo ainda tem salvação, tá? Olha só. Ogura começou a oferecer apoio completo às pessoas que se inscreveram à assistência pública por volta de 2007, quando ele estava em seu primeiro mandato, como membro da Assembleia da Aladat. Ele conta que iniciou essa atividade como resultado de suas atividades de patrulha noturna para apoiar as pessoas que viviam nas ruas quando ele era estudante. Ogura se formou na universidade na década de 1990. Olha só, agora vem um pouco da história do Japão, tá? Então, prestem bem atenção nessa época. Ogura se formou na universidade na década de 1990, durante a era do gelo do emprego no Japão, quando os jovens tinham dificuldades em encontrar empregos devido ao colapso da economia, da bolha. Incapaz de encontrar empregos em tempo integral uma vez, Ogura tornou-se um trabalhador temporário e outra vez conseguiu um emprego. Nossa, saúde para mim. Conseguiu um emprego diurno em Kamagasaki, Osaka, uma área conhecida por seus diaristas. Vendo velhos homens que não tinham escolha a não ser dormir ao ar livre, trabalhando duro para ganhar a vida, ele começou a aspirar inicialmente uma carreira política. Acho que o papel da política é olhar para a realidade daqueles que não podem falar e agir de acordo. Temos que mudar o sistema social enquanto resolvemos os problemas reais, disse Ogura. Os membros da Assembleia Local são os políticos com que os cidadãos estão mais familiarizados. No entanto, existem várias formas de pensar entre eles. Alguns chegam a considerar o bem-estar uma desgraça. Eu não gosto de usar esse termo não, mas eu usei esse termo por causa da matéria. Enquanto outros se concentram em apoiar os necessitados. Ogura convocou Kaoru Katayama, 54 anos, um membro da Assembleia Municipal de Koganei, Tóquio, e outros para formarem uma associação de membros da Assembleia Local para contramedidas contra o coronavírus em abril do ano passado. Atualmente a associação tem cerca de 200 membros, principalmente na área metropolitana de Tóquio. Ogura disse: acho que os membros da Assembleia que pensavam que seus apoiadores não tinham conexão com a assistência pública não puderam mais ficar despreocupados com a disseminação do coronavírus. Alguns membros da associação aparentemente têm pouca ou nenhuma experiência em acompanhar as pessoas que se candidatam à assistência pública. Ogura explicou: solicitar assistência pública é uma questão de vida ou morte para as pessoas necessitadas. Bom, isso é fato também. Ele realizou 2 sessões de estudos online para os membros aprenderem sobre o trabalho prático e colocá-lo em prática com assistências sociais do governo local. Ele diz que pretende continuar aprendendo sobre os processos judiciais e as condições sociais relacionadas à assistência pública. A área metropolitana de Tóquio não é a única área com essa rede de membros da Assembleia Local. Em abril do ano passado, Satio Ikeda, de 49 anos, membro da Assembleia Municipal de Komagane, província de Nagano, estabeleceu uma rede de membros da Assembleia do governo local para ajudar as pessoas em áreas regionais a receber a assistência pública, batizando o grupo de Rede de Segurança Local. Nas áreas rurais, as pessoas necessitadas ficam isoladas e negligenciadas, e há muitos menos lugares onde as mulheres, em particular, podem procurar aconselhamento ou apoio se precisarem de ajuda para seu sustento ou por causa de problemas de trabalho, disse Ikeda. A rede conta atualmente com 60 membros e a sua página no Facebook desempenha um papel importante em suas atividades. Na página que Ikeda criou com o nome da rede, ela posta nomes e informações de contatos dos membros da Assembleia que se oferecem para dar uma mão.
para quem os necessitados possam consultá-los. Quando uma beneficiária da Previdência Social consultou Ikeda sobre ser forçada a se mudar de seu apartamento e não ter dinheiro, a advogada e a assistente social, que eram velhas conhecidas dela, pesquisaram precedentes anteriores e avisos detalhadamente, e eventualmente a beneficiária foi capaz de se mudar com segurança após obter despesas de realocação. Então você vê que o governo ajudou. Ajudou assim, em aspas, tá? Eles foram atrás, ajudaram essa mulher e ela conseguiu um subsídio para conseguir despesas de relocação. Olha só que bacana. Por isso que eu falo, existem muitas leis no Japão que nós não conhecemos e acabamos, né, passando batido. Mas você vê que eles correm atrás também, que nem eles sabem todas. E aí? Ikeda também formou a filial Kamiina do Sindicato Geral dos Trabalhadores de Nagano, um sindicato ao qual as pessoas podem se filiar, juntamente com membros da Assembleia Local que atuam na mesma área. A razão para isso foi que ela aprendeu que alguns trabalhadores ficaram sem meios para resolver os problemas como o não pagamento de salários, olha só, não pagamento de salários, demissões e não ter permissão para reivindicar o seguro de acidente de trabalho. Algumas pessoas questionam suas atividades dizendo: isso é uma função do membro da Assembleia Municipal, mas Ikeda não vacilou respondendo: este é o trabalho de um membro da Assembleia Local. É melhor para os membros da Assembleia se envolverem no trabalho local, na vida diária e consultas jurídicas com a ajuda de especialistas. A partir daí, podemos obter uma compreensão real de como as pessoas locais vivem e trabalham e quais questões precisam ser abordadas. O que eu posso dizer para vocês disso? Que minha visão em relação aos sindicatos tem mudado ao longo dos anos, em relação aqui ao Japão, tá? No Brasil, não. Eu falo no Brasil não, porque eu nunca vi o sindicato no Brasil fazer algo decente pelos trabalhadores, eu nunca vi. Tá? Aqui no Japão eu sempre vejo. Tá? Então, uma coisa que eu posso recomendar, né? Lendo essas matérias, vendo os trabalhos que acontecem aqui e ali, como se fala Chikoti, né, aqui no Japão, né, do sindicato. Filiem-se ao sindicato, tá? Porque você pode ter, claro que não é só se afiliar ao sindicato. Em caso de algum problema, corra atrás, vá atrás do sindicato e exponha o seu problema para o sindicato, tá? Que ele pode te ajudar, ele pode te auxiliar de alguma maneira. Tá, nesse ponto. Então, principalmente para as pessoas que falam pouco japonês, né, que são geralmente as maiores vítimas de demissões em determinados casos. Por quê? Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa não sabe falar bem japonês, acaba acontecendo alguma situação, perdem a paciência, kubi. Né, e nisso a pessoa pode ser um bom profissional, mas questão linguística, alguma outra coisa assim pode influenciar. Né? Além que tem os velhos tapetões também, né? Porque acontece, tá? Não vou tapar o sol com a peneira não. Às vezes tem pessoas que falam bem japonês, né? Que fazem tapetões de pessoas que não falam japonês. E a pessoa que não fala japonês, ela não consegue se defender. Verdade seja dita, pois isso acontece aqui no Japão. E nessa brincadeira toda, as pessoas acabam sendo demitidas quando vê, nem sabe por quê. Tá? Então, por isso que é bom, sempre bom você ter o apoio de um sindicato. Pelo menos aqui no Japão eu vejo que o sindicato faz alguma coisa. No Brasil eu não posso falar por eles. Por isso que eu falo assim, eu tiro o Brasil desse ponto. Mas nesse ponto o Japão, como é que se fala assim, eu recomendo as pessoas, corram atrás. Eu tenho uma amiga que ela adora o sindicato. Tá? Essa amiga, ela está morando em Haiti ultimamente, ela adora o sindicato. Por quê? Ela não é descendente de japonês. Você vê a cara dela, ela parece americana. Então, vira e mexe, ela acontece várias cacas com ela. Tá? E o sindicato sempre auxilia ela, sempre ajuda ela nesse ponto. Então, ela consegue muitos ganhos de causa, muito ganhos em relação a pagamentos não pagos ou atrasados em relação desse tipo de coisa. Por quê? Por ela não falar japonês, ou eu acredito que as pessoas devem achar que ele deve passar os outros, fazer os outros de trouxa.
verdade seja dita. Só que ela não. Ela, muito pelo contrário, ela corre atrás, ela vai atrás do sindicato, mesmo não sabendo falar japonês, ela vai atrás. Ela vai se virar, ela pega um tsuyaku, ela pega alguém, ela vai atrás. E eles conseguem resolver os casos para ela. E ela consegue receber aquilo que está sendo atrasado, as pessoas ficam de morrinha, como é que se fala assim. Né? Então, são casos que eu presencio, tá? Por isso que eu falo, assim, não é só em relação às matérias que eu vejo, são casos que eu acabo acompanhando, né? Mesmo que à distância, o desenrolar, eu acabo vendo também. Por isso que eu falo assim, filie-se a um sindicato, tá? Se caso você trabalhe em algum local que você acha que é meio suspeito, que você pode se lascar, tá? Até porque aí o sindicato já faz um pouco de pressão em cima também, tá? Mas de qualquer maneira, é isso aí. Então já deu para você sacar que política não é igual em todos os lugares, tá certo? Então vamos quebrar aquele paradigma de ficar julgando os políticos aqui e ali, tá? Até porque existem pessoas boas no mundo também. E o mundo ainda tem salvação, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.